Graça e paz, Igreja M12. Amém? Amém. M12, todos nós sabemos, modelo dos 12, o modelo de Jesus Cristo. Ele deixou esse modelo para nós. Sejam todos bem-vindos em nome do MSA, dos apóstolos, da equipe de 12, do apóstolo, da apóstola. Seja bem-vindo em nome de todos. Seja bem-vindo em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 68. Vamos ler do 4 ao 6. Salmo 68, do 4 ao 6. Amém? Onde diz assim: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus fez que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Amém para a primeira parte, misericórdia para a última parte, né? Porque aqui fica muito claro as três partes desse versículo. No versículo 4 diz: adore ao Senhor. Ele é dono de tudo, ele é dono de todos, no céu e na terra. E no versículo seguinte, 5 e 6, fala sobre ele ser juiz. E ele é juiz dos necessitados, aí fala órfãos, viúvas, o solitário e dos presos, mas também fala sobre ele ser juiz dos rebeldes. E nesse contexto, o nosso Deus, ele é imutável nos seus próprios princípios, ele não pode negar a si mesmo, a Bíblia é muito clara a respeito disso. E a partir disso, eu quero falar para vocês sobre 4 tipos de pessoas. Por que eu quero falar sobre esses 4 tipos de pessoas? No culto passado, domingo passado, a respeito de Páscoa, eu fui muito ministrada a respeito de morte e vida, morte e ressurreição. E naquele domingo eu recebi essa palavra de abertura. Nós devemos o quê? Nos examinar constantemente. Hoje de manhã teve uma reunião com os 12 e o apóstolo frisou 3 pontos principais que eu achei interessante, né? A respeito de que não devemos perder a concepção de quem é Deus, de quem nós somos e das promessas de Deus para nós. Essa foi a base da reunião de 12. Mas isso deve ser aplicado na vida de todos nós, não apenas na vida dos 12. Você deve saber quem é Deus para você, quem você é em Deus e as promessas que Deus tem para você. Isso deve estar muito claro o tempo todo na sua mente. E vamos lá, 4 tipos de pessoas, vou falar resumidamente porque é uma abertura, né, gente? A primeira pessoa são os inocentes. Quem são os inocentes? Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Eu posso falar de mim, eu não conheço nenhum inocente. Porque até as crianças que eu conheço já ouviram falar de Jesus. Se ouviu falar de Jesus, então não é mais inocente. Não conheço nenhum inocente. Porque se nós conhecemos Jesus, ouvimos falar de Jesus, do sacrifício dele na cruz, da ressurreição, então nós devemos saber o que nós devemos fazer a esse respeito. Então nós não somos mais inocentes. O segundo tipo de pessoa são as pessoas perdidas. E essas pessoas eu associo com a parábola da ovelha que se perdeu. E o pastor teve que deixar ali 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Normalmente as pessoas frisam muito o papel do pastor. O pastor deixa e vai atrás da que se perdeu. Isso é muito pregado, isso é muito ensinado a respeito da responsabilidade do pastor diante daquela situação. No entanto, vocês já meditaram sobre a ovelha? O porquê que ela se perdeu? O que essa ovelha estava fazendo? Porque ela não acompanhou o ritmo do rebanho. Porque ela se afastou do rebanho. Primeiro, ou ela estava lenta demais, desapercebida, desatenta, desligada e ficou para trás. Ou então, ela se acelerou demais,
se precipitou, queria tudo muito rápido, passou na frente do rebanho e entrou por um caminho que não deveria ter entrado. De todas as formas, ela não estava no ritmo que o rebanho estava juntamente com o seu pastor. E quando essa ovelha se perdeu, o pastor fez a parte dele. Ele deixou as 99 e foi lá buscar ela. O pastor fez a parte dele. Só que essa ovelha, ela tem que também fazer a parte dela, de se esforçar para se deixar ser achada, se esforçar para ela mesma se encontrar e voltar para a rota certa. Uma vez eu ouvi a respeito da comparação entre o filho pródigo e a ovelha perdida. O filho pródigo, ele teve que voltar sozinho. O pai não foi atrás dele. Mas a ovelha perdida, ela precisou que alguém fosse buscar ela. E esse alguém era nada mais, nada menos do que o pastor dela teve que ir buscar ela. Então a diferença está muito clara. O filho pródigo era um rebelde, mas a ovelha perdida, ela estava perdida. E quando a pessoa está perdida, ela está sob a influência de espíritos malignos. O espírito da confusão, o espírito da dúvida, o espírito do medo. E quando ela ouve mais os amigos, a própria imaginação, outros livros que não sejam a Bíblia, outras músicas que não sejam louvor, ela vai estar dando brecha para esses espíritos entrar e fazer com que ela se perca. E o terceiro tipo de pessoa é o rebelde. O rebelde, antes de ele ser rebelde, ele foi perdido primeiro. Primeiro ele se perdeu, primeiro ele se confundiu, primeiro ele ficou desatento. A questão é que ele ficou tanto tempo perdido que ele não conseguiu mais voltar para a rota. E aí enraizou. E aquele espírito de confusão, de medo, de dúvida, atraiu outros espíritos. O espírito da rebeldia, o espírito da incredulidade. E aquilo ficou enraizado. E da forma como ficou enraizado, ele até sabe como voltar, mas ele não quer voltar. Porque agora ele não é mais guiado nem pelo Espírito nem pela palavra. Agora ele é guiado por si mesmo, pelos seus próprios pensamentos. A ovelha perdida, ela quer voltar, mas ela não sabe como voltar. E o rebelde, ele sabe como voltar, mas ele não quer voltar. Essa é a diferença. E o quarto tipo de pessoa? O quarto tipo de pessoa são vocês, que estão me ouvindo nessa noite. Todos vocês. Vocês podem estar dentro de qualquer uma dessas duas alternativas anteriores, porque inocente vocês não são. Ah, e como fica a questão do eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou curado? Eu não falei, mas esse é o último tipo. O último tipo de pessoa, como diz a Bíblia, o último vem a ser o primeiro. Aquele que é curado em Cristo, liberto em Cristo, enraizado em Cristo, convicto em Cristo, e ele não vacila. Quer dizer que ele não pode ter dúvida? Pode, ele tem dúvida. Mas quando ele tem dúvida, ele consulta a palavra e ele consulta o Espírito Santo. E é a partir daí que ele toma as suas decisões. Esse convicto em Cristo, ele pode até se revoltar em algum momento. Mas quando ele se revolta, ele busca Deus, a cruz, a Bíblia, e ali ele embasa as suas decisões. E vocês que estão me ouvindo essa noite, que estão aqui dispostos a serem tratados pela pessoa do Espírito Santo de Deus, vocês precisam entender que vocês estão na casa de Deus, que é, segundo a Bíblia, casa de oração, mas também uma casa de morte e uma casa de vida, uma casa de ressurreição. Por que uma casa de morte? Porque é aqui que esses espíritos malignos que habitam ou que rodeiam você, eles morrem. O espírito de confusão, ele morre aqui quando você vem para a casa de Deus. O espírito de incredulidade e rebeldia, ele morre aqui quando você vem para a casa de Deus. Então aqui é uma casa de morte, por quê? Porque você morre para o mundo, você morre para você mesmo, você morre para o pecado. Só que muitos abortaram, morreram e não conseguiram ressuscitar, se perderam no trajeto. Nós não podemos nos perder no processo, porque a parte mais incrível de morrer para tudo isso é depois ressuscitar. Ressuscitar em Cristo e ressuscitar para Cristo.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos ficar de pé? Vamos concluir esse processo. Hoje é um culto de renovação. Você precisa fazer o seu próprio culto para Deus. Decida renovar sua aliança com Deus. Você é aquele tipo convicto em Cristo, mas tem coisas aí que precisam ser renovadas. Se você se identificou com o perdido ou com o rebelde, tem jeito para você, meu querido, tem solução para você. Deus tem uma nova história para escrever para você, na sua vida, a partir de hoje, no seu ministério, na sua família, na sua célula, na sua rede, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Deus quer te abençoar, Deus quer te usar, Deus quer te tocar, Deus quer te transformar, ressuscitar os teus sonhos, ressuscitar as metas que um dia você escreveu no papel, consagrou a Jesus através de lágrimas, e hoje esse papel você não sabe nem por onde anda, você não renovou essas metas, que não foi feita só por você, mas o Espírito Santo de Deus estava com você no momento que você estava escrevendo essas metas. Meta de crescimento para o teu ministério, meta de evolução para a tua vida profissional, meta de evolução para a tua família. Hoje o Senhor quer ressuscitar os sonhos que um dia se perdeu. Fale com Deus, querido, e esteja disposto hoje a morrer para o pecado que de alguma forma possa querer se instalar na sua vida. Espírito de confusão, sai da vida desse rebanho. Espírito de rebeldia, sai de dentro dessa igreja. Espírito de incredulidade, você não tem voz, você não tem vez, você não tem lugar, porque esse rebanho é consagrado pelo sangue de Cristo, pelo poder de Cristo. Fomos lavados, fomos comprados, fomos redimidos. E o Espírito Santo, ele quer tocar em você hoje de uma forma diferente. Não se distraia, não se distraia, não se desligue. Não pense naquilo que está lá fora, não pense na dívida que você tem que pagar, não pense no problema ou na enfermidade que possa estar rodeando a tua família. Nesse momento é o momento de você se encher da presença do Senhor, se encher de um óleo novo, de uma unção nova. O Espírito Santo de Deus está aqui, está tocando em cada um de vocês, está tocando em mim neste momento. Glória, 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 aleluia. Santo Deus, manifesta teus sinais no meio da tua igreja. Que todos nós possamos sair daqui nessa noite restaurados, transformados, ressurretos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Já veio. Nessa mesma atmosfera de adoração, será que você pode pensar assim por um minuto, que você chegou no céu e que lá em cima nós vamos declarar ao Senhor que santo, santo é o seu nome. Um dia nós vamos chegar lá, amém? Você crê que você vai chegar no céu? Eu vou chegar, amém? Vamos declarar esse lindo hino ao Senhor. Se você sabe, canta com toda a força do seu coração, toda a força da sua alma e do seu entendimento. São de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Rio azul, além do rio azul.
claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Você pode declarar: morte e choro, não haverá mais tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia, Deus. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tristeza. É lá que nós vamos chegar. Aleluia, Espírito Santo. Vem, Senhor, nos inundar, Jesus, com a tua glória. Chame a presença do Senhor.
que a sua alma anseia pelo Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Aplauda o Senhor com toda a tua força.
celebra aquele que vive e reina. Somos filhos, somos livres, para sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Quantos querem viver o extraordinário de Deus? A igreja celebra a liberdade conquistada por Jesus naquela cruz. De fé em fé, escreve a história. Por onde passa, deixa a marca de Jesus. Vamos fazer com nossas mãos obras grandiosas que Deus planejou. Ele sustenta a nossa fé. Somos igreja livre no Senhor. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Prato de júbilo ao Senhor. A igreja celebra a liberdade conquistada por Jesus naquela cruz. De fé em fé, escreve a história. Por onde passa, deixa a marca de Jesus. Vamos fazer com nossas mãos obras grandiosas que Deus planejou. Ele sustenta a nossa fé. Somos igreja livre no Senhor. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei.
quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos, de te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. Eu te quero, Jesus, eu te quero. Oh, eu te adoro, Pai. Ei, ei. Eita, vamos lá. Graça e paz. É Deus, muito feliz por estar na casa do Senhor, porque o Senhor ele tem nos abençoado em muitas áreas das nossas vidas. Mas aí a gente não vê. Obrigada, irmã. A gente não vê, a gente só pensa que bênção é coisa palpável, né? Ah, eu só sou abençoado se eu ver, se eu estiver ali palpando aquela bênção, mas não. Todos os dias nós somos abençoados pela oportunidade que o Senhor nos dá. Amém? Então, abra sua Bíblia lá no livro de Salmos. Olha que bênção, gente. Salmos 126. Salmo. O salmão, né? Peixe agora, é peixe. Salmo 26, verso 4 e verso 5, que diz assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida? Amém. Glória a Deus. É interessante que aqui no verso 4 fala sobre as torrentes do Neguebe, né? A região do Neguebe, ela é rachada pelos leitos fluviais que se tornam secos quando estão naquela estação mais seca. E é interessante também que durante a época da chuva, essa terra seca, ela torna-se verde e repleta de vida. É interessante que nada na Bíblia é à toa. A gente pensa assim, meu Deus, que significado tem essa palavra? Mas na palavra do Senhor, tudo tem significado. Todas as palavras do Senhor têm significado. E você recebe na sua vida que você será como as torrentes do Neguebe. Você irá frutificar. O seu rio vai se encher, amém? A sua vida será florida. Eu acho que foi em 2018, teve uma reunião de intercessão, né, com as irmãs do Coque aí. E teve uma reunião que foi muito assim
forte para mim, que o Senhor disse que eu iria florescer. Isso foi em 2018, gente. E eu guardo até hoje. Porque quando Deus ele fala conosco e a gente sabe que é Deus, ninguém mata a semente que fica guardada dentro do nosso coração. E por muito tempo eu falei, Deus, tu disse que ia me florescer e eu não estou vendo nada, Senhor. Estou vendo nem um raminho parecendo. Mas a Bíblia também conta que para tudo se tem um tempo. Amém? Para tudo se tem um tempo. O tempo de plantar e o tempo de colher. E o seu tempo de colher está chegando. Amém? É interessante também que lá no verso 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desanimadoras, é um desafio. Mas Deus ele só faz milagre diante do desafio. Se não for diante do desafio, não é milagre. Você vai passar a acreditar na força do seu braço. E Deus ele trabalha fora do nosso campo de visão. Por isso que é milagre. Lá em Gálatas 6:9 fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha que interessante, gente. Não canse. Como o versículo 5 disse: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? Não canse de semear na casa do Senhor. Não desista da sua semente. Se você não desistir da sua semente, o Senhor ele cumprirá sobre a tua vida. Lá em Gálatas 6:9 fala sobre isso. Então não se canse de fazer o bem. Não se canse de colocar, de depositar a sua semente na casa do Senhor. A sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, tudo é um ato profético, gente. Para que um dia nós venhamos a colher o fruto, colher a semente que foi plantada. Amém? Tenha em mente o que Deus fez pelo seu povo quando este confiou nele e obedeceu. A Bíblia, ela é repleta de histórias que contam que quando o povo passou a confiar em Deus e obedeceu, Deus o prosperou, Deus cuidou, Deus guardou, Deus deu provisão, Deus fez vencer a guerra. Então nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que trazer à memória todas as coisas que Deus já fez por nós. Se você está em dificuldade, você diz assim: meu Pai, quando é que eu vou sair desse deserto? Traz à memória tudo aquilo que Ele já fez por você. Traz à memória tudo aquilo que Ele já te deu, que Ele te abençoou. Às vezes, quando eu estou em conflito comigo mesma, eu falo sempre para o Senhor, em minhas orações: não deixa eu esquecer, Senhor, de onde foi que o Senhor me tirou. Não deixa eu esquecer, Senhor, o que o Senhor já fez na minha vida. Isso é para que eu não me esqueça e para que eu não venha ser ingrata com Deus. Nós somos ingratos com Deus muitas vezes. Nós só queremos abençoar a casa do Senhor quando tudo vai bem. Nós só queremos acreditar que Deus ele é poderoso quando tudo vai bem. E quando tudo vai mal? Você amaldiçoa Deus? Faz como a mulher de Ló, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou você faz como Jó, né? Você faz como Jó. Não, eu não vou ficar coçando minhas perebas, sem nada, triste, desanimada, moribunda. Vou ficar na presença do Senhor. Por quê? Porque é Ele quem me sustenta. É Ele quem cuida de mim. É Ele quem te protege. É Ele quem te dá o sustento de todos os dias. Então, confia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É confiar e obedecer. Só isso, gente.
É só isso que ele pede. A gente que bota um monte de coisa na nossa cabeça. Um monte de caramiola. Deus só fala, vai. Só obedece. Que eu que vou te dar a provisão. Sou eu que vou colocar o chão. Uma vez o apóstolo, uma conversa, né, com ele falou assim, Olívia, se você não tomar uma decisão, o Senhor ele vai tirar o teu chão. Aí eu que sou medrosa, eu falei, não, Senhor, eu já vou. Eu não quero que o Senhor tire o meu chão. Porque se Deus tira o nosso chão, como é que a gente fica? Desprotegido. É como se tivesse sem uma parte do telhado e a água entra, a chuva entra, tudo enquanto entra pelaquele buraco. Então não esteja desguarnecido, se proteja em Deus. Guarde as suas finanças, seja fiel ao Senhor, seja obediente ao Senhor. É a palavra que diz que nós temos que ser obedientes ao Senhor. É a palavra que nos ensina que nós temos que trazer à casa do tesouro as nossas primícias, os nossos dízimos, para que haja mantimento. Então, seja inteligente. Guarde as suas finanças em Deus. Guarde a sua vida em Deus. Amém? Então, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, a sua primícia. Quem quiser entregar aos apóstolos, esteja à vontade. Tua vangelia, tua papaiada, tua nuala, caculica. Ninguém é igual, vamos lá! Ninguém é igual a Jesus. 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 Ninguém é igual. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos Amém. todo lugar. Quero só contar um testemunho breve. É interessante. A minha sobrinha tem 1 mês que ela está vendendo chocolate na escola. E ela falou assim, titia, eu quero começar a vender laços na escola. Aí a titia, como não está tendo tempo, ela teve a ideia de comprar chocolate para vender. Aí ela pediu da minha mãe, uma caixa de chocolate. Eu achei que ela ia comer o chocolate. Ela está vendendo o chocolate. Olha a ideia da Manu. A Manu, ela tem 6 anos, gente. 6 anos. E ela disse que ela vai ser tão rica quanto a tia dela, que sou eu. Eu falei, amém, glória a Deus. Recebo. E, gente, ela já fez, e assim, com uma caixa de chocolate. E ela vem ganhando, né? Vem ganhando da mãe, vem ganhando da mãe dela. E ela, de segunda a quinta, que teve aula até quinta-feira, ela fez R$56. Ela vende um chocolate a R$1 e tem outros que é R$1,50. Então, eu te pergunto, qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dificuldade? Uma criança teve uma ideia. E muitas vezes a gente não tem essa ideia. A gente fica com vergonha. Ela vende para a professora, para a diretora, para todo mundo que ela encontra na escola, ela está vendendo. E ela não se enrola não, tá? Ela não se enrola com dinheiro. Ela passa certinho um troco. Então, nós temos que aprender com as crianças. Nós temos que aprender com eles. Amém? Então, não ponha limite no que Deus quer fazer na sua vida. Não ponha limite no que Deus já fez na tua vida. A gente quer olhar só para a circunstância. Tenha foco. Tenha foco que Deus ele vai te abençoar. Amém? Então feche os seus olhos. Pai, obrigada, Senhor Deus, por cada semente lançada neste lugar, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela vida dos teus servos que estão aqui, Senhor, que não puderam te ofertar, mas o Senhor conhece o coração de cada um.
Abençoa, Senhor Deus, a cada um deles. Surpreende-os, Senhor Deus, com teu milagre, Pai. Que eles, Senhor Deus, sejam a cada dia mais agradecidos por tudo que o Senhor já fez, Pai. Assim te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Será que ainda existe quem tenha fome? Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Amém. Queridos, é com muito temor no meu coração que eu vou entregar essa palavra hoje. Amém? O tema é a medida do pecado. Pergunte aí para o seu irmão, será que o pecado tem medida? Será que o pecado tem um limite? Nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Nós vamos ler primeiramente 1 Tessalonicenses 2, de 14 a 16. 1 Tessalonicenses 2, de 14 a 16. Amém? Se você vê alguém sem Bíblia aí, compartilhe a palavra do Senhor. Que diz assim. 1 Tessalonicenses 2, de 14 a 16. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversário de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Diga para o seu irmão, misericórdia. Aqui o apóstolo Paulo estava falando dos perseguidores da igreja, que eles estavam perseguindo os cristãos, a igreja, e assim como seus pais no passado mataram os profetas, eles estavam fazendo o quê? Acrescentando mais pecados aos pecados de seus pais, até que a medida desse pecado transbordasse e a ira de Deus viesse sobre eles. Diga para o seu irmão, então existe uma medida de pecado. E também os fariseus, vamos ver, Mateus 23. Pastora, demora a vir pregar, quando vem com uma lapada dessa. Mateus 23, aleluia. Seja conosco, Pai, até o final. Mateus 23, do 29 ao 32. Amém? Mateus 23, 29 a 32. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. E também no Antigo Testamento, Gênesis 15, vamos lá? Vamos ler bastante aqui, porque não dá para falar de um assunto desse, gente, sem ter muito respaldo, tá? Então nós vamos ler bastante a Bíblia. Gênesis 15, 16. Esse foi o texto que Deus me deu, primeiramente para eu escrever essa ministração, tá?
e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Deus estava falando para Abraão essa palavra, que eles iriam entrar na terra prometida, mas somente quando a medida do pecado dos amorreus tivesse transbordado, e aí Deus iria arrancá-los da terra para que o povo, os descendentes de Abraão, pudessem tomar posse da terra. Amém? Os judeus, na época de Noé também, a medida do pecado coletivo transbordou. E Deus falou: eu me arrependo de ter feito o homem, porque toda a humanidade é má. E o que o Senhor disse? Eu vou destruir a terra. Agora, gente, imagina, Deus criou a terra como até uma criança sabe contar a história. E de todas as coisas que ele fez, ele se alegrou em fazer o homem. Mas o homem se tornou tão mau que ele disse: arrependo-me de ter feito o homem. E destruiu tudo, mas ele encontrou uma família, ele encontrou Noé, ele encontrou sua esposa, ele encontrou os filhos de Noé, para que pudesse dar continuidade à raça humana. E também Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra foi tão grande que o clamor subiu até a presença de Deus. E Abraão tentou interceder, porque Ló estava lá, o sobrinho dele estava lá. E Abraão falou: Senhor, se tiver 50, o Senhor não destrói Sodoma. Abraão, se tiver 50, não destrua. E se tiver 40, não. E essa conversa foi até os 10. E se tiver 10, não destrua. Mas não tinha ninguém que fosse justo. Não tinha ninguém que quisesse obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. Então o Senhor mandou fogo do céu. Todos nós sabemos a história. E destruiu, acabou com a raça deles, Sodoma e Gomorra. Tudinho. Diga para o seu irmão: só escapou Ló e sua família. Sua esposa não, que olhou para trás e virou estátua de sal. Só Ló e suas filhas, porque fugiram, porque o anjo do Senhor foi e tirou. Está entendendo? Na vida de Eli, o sacerdote Eli, ele foi advertido várias vezes por conta dos seus filhos, porque era um sacerdote e não repreendia os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote Eli tinham relações sexuais com as irmãs na porta do templo. E que quando as pessoas traziam as ofertas, que eram animais, eles metiam o garfo e tiravam até a gordura. E todo mundo sabe que a gordura pertencia ao Senhor. E eles não esperavam, eles não queriam saber. Eles não tinham temor de Deus. Eles não tinham temor no seu coração. E o Senhor advertiu quantas vezes o sacerdote... Eu esqueci minha toalhinha lá atrás. Minha toalhinha. Tá lá no meu quarto. E aí em cima da cama. Gente, Samuel foi bebezinho, desmamado, foi levado para o templo como a sua mãe havia prometido. A primeira vez que Deus falou com Samuel, ele falou sobre o pecado dos filhos do sacerdote Eli. E o que Eli fez? Nada. Ele não se arrependeu. Ele não chamou seus filhos e botou de castigo. Porque tem hora que só falar, meu bem, não resolve não. Tem hora que a gente tem que tirar tudo que eles gostam, os abençoados, para ver se eles se ajeitam, se endireitam. E aí ele não escutou, ele foi advertido várias vezes. E o pior aconteceu, ele morreu, seus filhos morreram. Ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. A tragédia veio sobre a terra de Israel. E Sansão era um escolhido de Deus, nazireu,
fruto de um milagre, foi gerado debaixo do milagre. Quando a mãe dele engravidou, Deus falou para ele que aquele bebê seria diferente. A mãe não poderia tomar nada da uva, o bebê não poderia tomar nada da uva depois que nascesse, ele não poderia cortar os seus cabelos, ele tinha que viver uma vida consagrada, porque ele foi escolhido pelo Senhor. E o que Sansão fez? Tudo errado. A primeira coisa que Sansão fez foi casar com uma filisteia. Que isso, pastor, esse negócio aí? Uma mulher de um povo que não agradava a Deus. Porque os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, eles tinham que casar com mulheres do seu mesmo povo, para não misturar a raça judia. Depois, gente, por causa da graça, nós fomos enxertados na oliveira. Todas as nações hoje podem chegar até Jesus, mas naquele tempo era só o povo de Israel que eram os escolhidos. E o que Sansão fez? Se casou com uma filisteia, fez tudo o que não deveria fazer. Ele não podia pegar em cadáver, ele não podia tocar em cadáver, porque ele era consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. E ele matou o leão apodreceu, a abelha fez uma colmeia, ele foi lá, pegou o mel da colmeia dentro da carcaça do leão e comeu, sendo nazireu de Deus. Vocês estão entendendo? Pergunta para o seu irmão, você está entendendo, querido? E Saul foi o primeiro rei de Israel. E Deus falou para ele uma coisa muito simples: que ele deveria matar todos os amonitas. Tudo, amonitas, né, meu amor? Amonitas? Amalequitas, perdão. Todos os amalequitas. Boi, jumento, ovelha, cabra, galinha, cachorro, papagaio, periquito, o que tivesse de amalequita tinha que morrer. O que Saul fez? Desobedeceu. Quando Samuel veio, o que ele disse? Nós poupamos o melhor do gado, das ovelhas, para oferecer para o Senhor teu Deus, os homens, os guardas, porque o covarde, ele não assume a culpa, ele coloca a culpa nos outros. E ele disse, os teus servos separaram o melhor dos animais para oferecer ao Senhor teu Deus, querendo comprar Deus. Deus não se compra, com Deus não se negocia. Deus só entende uma linguagem, santidade, arrependimento. Só essa linguagem que Deus conhece. E a Bíblia diz, o juízo de Deus vai começar pela casa do Senhor, pela igreja. Vamos lá? 1 Pedro, aleluia. Aleluia. Segura aí nas cadeiras, né? Eu digo, Senhor, o Senhor me coloca em cada uma, né, Pai? Valeu. Obrigado. 1 Pedro 4:17. Amém? Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, o juízo de Deus vai começar pela sua igreja. Primeiro que vai ter que prestar conta, diga para o seu irmão, é tu, tá bonito? Tá bonitinha? Tá bonitão? Tu vai ser o primeiro bonito que vai prestar conta. Eu e você, aleluia. Agora vamos para 2 Pedro, que a chapa ainda vai esquentar um bocado. 3, de 1 a 10. 2 Pedro 3, de 1 a 10.
Amém? Diz assim: Amados, esta é, agora, a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Muitos estão assim, inclusive dentro das igrejas. Jesus não volta mais. Jesus não vem mais não. Sabe por quê, Fábio? Desde que eu me entendo por gente que minha avó já dizia que Jesus ia voltar e nunca voltou. Jesus não vem mais não. Então a gente pode pecar, a gente pode se lambuzar, a gente pode fingir que é crente, a gente pode mentir, a gente pode fazer o que for. Porque Jesus, ele não vem mais não. E muitas vezes estamos dentro da igreja e fomos advertidos pelo Senhor. Quantas vezes Deus usou alguém para falar para você: larga esse pecado, te endireita, coloca a tua vida nos trilhos. Quantas vezes Deus usou alguém? Sabe por quê? Porque Ele te ama. E porque Ele não quer que o seu pecado atraia maldição para a sua vida e para a sua descendência. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja vivendo como se Deus estivesse morto e Ele não tivesse mais poder para nos castigar. Como se o céu fosse uma mentira e como se o inferno não existisse. Mas eu digo para vocês, como aconteceu com o sacerdote Eli, como aconteceu com Sansão, como aconteceu com Saul, eles foram advertidos. Deus é paciente, Deus é longânimo, mas chega uma hora, querido, eis que te digo que o nosso pecado, a taça de Deus transborda. E aí a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Deus não está falando das pessoas lá do mundo. Deus está falando dos crentes gospel evangélico de dentro da casa dele. Diga para o seu irmão, é forte esta palavra. Porque a igreja perdeu o temor. A igreja não teme mais entristecer a Deus. Não se importa mais se Deus está triste, se Deus está aprovando, se Deus está reprovando. Na maioria das vezes a igreja não quer nem saber da opinião de Deus. Diga para o seu irmão, misericórdia, meu irmão. E não se arrependem mais. Todos pecamos.
mas precisamos nos arrepender. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há comunhão com Deus, não há céu, não há, querido, vida com Deus. Sem arrependimento, Deus não pode nem olhar para nós, porque Ele é santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas eu quero te dizer que ainda dá tempo. Queridos, eu sei que o Espírito Santo está falando com quem Ele tem que falar. Amém? Mas às vezes você diz assim: ah, mas o meu pecado é pequenininho. Poxa, né? É só um sitezinho pornô. Ah, é só uma mentirinha, poxa. É só falar mal daquele irmão, que eu tenho ranço daquele irmão. Eu tenho ranço daquela irmã. É só falar mal, é um pecadinho. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Às vezes o pecado que Deus está te confrontando não é um adultério, não é uma prostituição, não é um roubo, não é um homicídio, mas são nas pequenas coisas. Quanto mais você conhece de Deus, mais você será cobrado. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você será cobrado. A quanto mais é dado, mais será cobrado. Se você diz que é um adorador, se você diz que é um levita, se você diz que é um evangelista, se você diz que é um pregador, querido, é como eu sempre digo. Quando a gente vai para o encontro, a peneira, o buraco é deste tamanho, é os pecadão, né? Vamos dizer assim. O buraco é grande, aí vai passando o grosso. Aí depois, no reencontro, o buraquinho já diminuiu. Encontro, revisão, o buraquinho... Vai chegar um tempo, meu filho, que eu vou te dizer. Eu estagiei no DR, todo mundo levava lápis para casa. Lápis, caneta, papel, setor público, né? Levava tudo. Quando eu cheguei do encontro, Deus falou para mim: devolva. Devolva cada lápis que não é teu. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então eu não sei o seu relacionamento com Deus, eu não sei a sua intimidade. Eu não sei o que você pede de Deus, eu não sei o que você conversa com Deus. Eu não conheço a sinceridade do seu coração, mas Deus conhece. No Salmo 139, aleluia. Tem um texto, né, muito bonito que virou música. Eu já cantei muito essa música, não sei vocês, né, gente? Mas olha só, gente, no verso 24. No 23. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e nós achamos que estamos bombando. Tu é doido, sou muito santo. Tu é doido, sou santo demais, cara. Tem ninguém mais santo que eu nessa igreja, não. Mas quem te conhece é Deus. Lá em Salmos diz: Senhor, purifica-me dos pecados que eu nem sei que eu pratiquei. Então quantas vezes nós temos que fazer essa oração? Sonda, meu Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda. Me ajuda a endireitar. Me ajuda a ser transformado, querido. Porque quantos anos... Tem pessoas dentro da igreja tantos anos cultivando o mesmo pecado que vai levá-lo para o inferno. Sendo que Deus enviou os seus filhos, os seus profetas, os seus pastores, os seus
que ele quis, às vezes até um anjo, uma visão, e a pessoa não quer se arrepender, não quer renunciar ao pecado, porque a Bíblia diz que Deus não permite sobre nós pecado que nós não possamos suportar. A tentação, não é verdade, pastor? Tentação que não possamos suportar, Ele não manda. Ele só manda porque Ele sabe que tu pode rejeitar, mas tu rejeita se tu quiser. E tem gente que não quer. Tem gente que não quer se arrepender, não quer mudar de vida, não quer rejeitar o pecado, não quer pedir ajuda porque tem vergonha, porque tem orgulho. No inferno está cheio de orgulhoso. Mas agora eu tenho uma boa notícia. Lucas Deus quer fazer conserto com alguém. Deus quer que alguém aqui hoje entre em conserto com Ele. Lucas 15, 7. A Lívia falou sobre esse texto aqui. Hoje na palavra de oferta. Digo a vocês, não, foi a pastora Cleude que falou. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se você é esse justo que não necessita de arrependimento, tudo bem. Mas se você é esse pecador como eu, que necessita de arrependimento, hoje Deus quer dar uma festa no céu por nossa causa, por nosso arrependimento, querido. Sabe por que Deus quer que você largue esse pecado? Porque Deus não aguenta mais ver você sofrer. Por isso que Ele quer que você abandone esse pecado. Porque Deus não aguenta mais ver a sua descendência amaldiçoada. É por isso que... É por isso, então, hoje Deus, como a pastora Cleude disse, ninguém é inocente mais. Ninguém aqui é mais inocente. E se você era inocente, lamentações de Jeremias para você, você agora não é mais inocente. Porque debaixo dessa palavra aqui, você só tem dois caminhos: se arrepender e ser transformado, e ser restaurado, e viver a vida de Deus e trazer outros para o Senhor, ou continuar nessa treva, continuar nessa perdição que você está. A escolha é sua, mas não diga que você não teve oportunidade, não diga que você não foi advertido, não diga que Deus não te deu chance para se arrepender. E quando o profeta libera a palavra, depois vem as consequências. Aqueles que desobedecerem vão ter sinais, e não vão ser sinais agradáveis. Vamos orar. Amém? Coloca, Naldinho, a música aí que os meninos cantaram do Rio Azul. Amém. Feche seus olhos. Deus me confirmou essa palavra até nessa música que eles nunca tinham tocado. É a música que eu oro todos os dias. O Senhor te ama, querido. Deus repreende ao filho a quem ama e disciplina ao filho a quem Ele quer bem. Deus te ama hoje, querido. Hoje, Deus está dando uma chance para você. Nunca mais. Entra
em conserto. Entra em conserto com teu Deus. Entra. Nunca mais. Entra em conserto, entra em arrependimento. Eu sei que o Espírito Santo está falando. Ele está te mostrando o que você deve mudar. Ele está te mostrando. Se tem alguém aqui que precisa liberar perdão, querido, decida. O perdão é uma decisão. O amor é uma decisão. Largar o pecado é uma decisão. Verei os olhos de Jesus. Entra em conserto com Ele, igreja. Entra em conserto com teu Deus hoje, porque Ele quer fazer maravilhas no meio de nós amanhã. Entra hoje em conserto hoje, para que amanhã Ele faça maravilhas no meio de vós. A mão dele está estendida para salvar. A mão do Senhor, a destra do Senhor está estendida para salvar, para trazer perdão, para trazer redenção, para trazer restauração. Abandona, filho, abandona, filha, esse caminho. Chega de